Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de Direito Administrativo aqui desse curso de escrevente do Tribunal de Justiça. Hoje nós vamos continuar a falar da Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo. Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre os deveres e as proibições dos funcionários públicos, tá certo? Vamos começar falando sobre os deveres. Os deveres estão previstos lá no artigo 241. Pessoal, é importante que vocês leiam este artigo em casa, tá bom? Eu trouxe aqui para vocês, a gente vai dar uma olhadinha na tela, porém eu vou fazer uma leitura assim bem rápida com vocês. Eu espero que vocês leiam com calma aí na casa de vocês, tá bom, pessoal? Então venham aqui comigo na tela para que a gente possa dar uma olhadinha nesse artigo. São deveres do funcionário, artigo 241. Aí tem os deveres básicos, né, gente? É ser assíduo e pontual, cumprir ordem dos superiores, desempenhar com zelo e presteza os trabalhos, guardar sigilo, representar aos superiores. Olha, pessoal, na aula passada eu falei para vocês sobre a representação. Lembra que eu falei que era para denunciar irregularidades? Olha aqui a prova. Representar aos superiores sobre todas as irregularidades de que tiver conhecimento no exercício de suas funções. Tá aqui. Tratar com urbanidade as pessoas, residir no local do trabalho, providenciar que esteja em ordem a declaração de família, zelar pela economia do material do Estado, tem que se apresentar sempre bem trajado, atender às requisições das autoridades, cooperar e manter espírito de solidariedade, estar em dia com as leis e proceder na vida pública e privada de forma que dignifique a função pública. Muito bem, pessoal, eu acho que vocês perceberam aqui nesse artigo que eu mostrei que eu chamei a atenção aqui para 3 incisos. Está em negrito 3 incisos que eu quero falar um pouquinho mais sobre eles. O primeiro deles é o inciso 2, que diz o seguinte: cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais, tá certo? Cumprir as ordens superiores representando quando forem manifestamente ilegais. Como assim? Pessoal, pensem vocês que na administração pública, no serviço público, funciona mais ou menos como uma empresa. Na empresa você tem o chefe e você tem o empregado. Aqui nós também temos o superior e o subalterno. Existe aqui dentro da administração pública também há uma relação de hierarquia. E em razão dessa relação de hierarquia, quando o chefe dá uma ordem, o subalterno, logicamente, tem que obedecer. Mesma coisa de uma empresa. O chefe dá uma ordem, o empregado obedece. Porém, gente, tem um detalhe, tem uma exceção. Quando a ordem dada pelo chefe, pelo superior, for manifestamente ilegal, manifestamente, não basta que essa ordem seja apenas ilegal, deve ser manifestamente ilegal. A ilegalidade, ela deve estar evidente, deve estar clara, deve ser óbvia, tá certo? Aí, nesses casos, o funcionário, o subalterno, não precisa cumprir a ordem dada pelo seu chefe, tá certo? Então, existe um dever de obediência ao superior, salvo se a ordem tiver uma ilegalidade evidente. Aí não, aí o funcionário não precisa cumprir essa ordem. E mais, além de não precisar cumprir a ordem, esse funcionário, ele tem o dever, a obrigação de representar contra este chefe que deu essa ordem manifestamente ilegal, tá certo? Lógico, para representar qualquer tipo de ordem ilegal que o funcionário tenha percebido, é possível que ele faça essa representação contra o chefe. Mas aqui nesse inciso está falando especificamente da ordem manifestamente ilegal. Então, pessoal, nesses casos, o subalterno, além de não ter que cumprir a ordem, ele tem o dever de representar contra o chefe. Representação
uma das formas de petição que a gente viu na aula passada, tá bom? Tranquilo, gente. Outro inciso aqui que eu chamei a atenção de vocês é o inciso 6, que fala o seguinte: tratar com urbanidade as pessoas. O que significa tratar com urbanidade, pessoal? Que termo é esse? É tranquilo, gente. Urbanidade é um nome chique para falar o seguinte, que o funcionário público deve tratar as pessoas com boa educação, deve tratar os outros com gentileza e com bons modos. Nem sempre a gente vê isso, né, na prática. Porém, é um dos deveres dos funcionários previstos lá no artigo 241, tá certo? E agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. É possível que um funcionário trabalhando lá em um serviço que envolva, por exemplo, o pedido de um idoso ou ainda um pedido de um deficiente, ou ainda para piorar, um pedido de um idoso deficiente, é possível que esse funcionário que esteja lá tratando de um caso que envolva um idoso deficiente possa deixar de lado esse caso para tratar de outras prioridades? Existe prioridade maior do que tratar um caso que envolva um pedido de um idoso, um pedido de um deficiente, uma pessoa doente? Existe, pessoal? Sim, sim, existe. Isso está lá no inciso 11 do artigo 241. Voltem aqui comigo na tela que a gente vai proceder à leitura completa desse inciso, tá bom? Olhem só. Aqui, inciso 11. Atender prontamente, com preferência sobre qualquer outro serviço, com preferência sobre qualquer outro serviço, as requisições de papéis, documentos, informações ou providências que lhe forem feitas pelas autoridades judiciárias ou administrativas para a defesa do Estado em juízo. Então, gente, as requisições feitas pelas autoridades judiciárias, pelas autoridades administrativas para a defesa do Estado, elas serão atendidas com prioridade sobre qualquer outro serviço que esse funcionário esteja fazendo, tá bom? Beleza? Estes, então, são os deveres. Agora a gente vai passar a falar sobre as proibições. As proibições, pessoal, dos funcionários estão espalhadas em alguns artigos deste estatuto. O primeiro rol de proibições está lá no artigo 242, que eu também trouxe para vocês, e a gente também vai fazer uma leitura rápida desse artigo. Vamos lá. Olha só, artigo 242. Ao funcionário é proibido. O 1 foi revogado. Vamos lá, 2. Retirar, sem prévia permissão da autoridade competente, qualquer documento ou objeto existente na repartição. Pessoal, nada de retirar grampeador, folha sulfite, pelo amor de Deus, para fazer trabalho da escola, da faculdade, não pode, hein? Não pode. Vamos lá. 3. Entreter-se durante as horas de trabalho em palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao serviço. Gente, não pode acessar o site da UOL, não pode acessar o blog do Juca Kfouri e do Cosme Rimoli para ver o que ele está falando sobre o futebol ali na semana. Também não pode acessar o blog da Camila Coelho para ver qual maquiagem ela fez. Pelo amor de Deus, hein? É só trabalho, hein, gente? Só trabalho, foco no trabalho. Vamos lá. 4. Deixar de comparecer ao serviço sem causa justificada. Pessoal, sem causa justificada. Somente aqui, somente as causas injustificadas é que são proibidas. É lógico que o funcionário vai poder faltar se houver alguma justificativa plausível, né? Uma doença, caso ele tenha sido intimado para comparecer na justiça, enfim. Se justificada, aí, sem problemas. Tratar de interesses particulares na repartição. Promover manifestações de apreço ou desapreço dentro da repartição. Ou seja, ficar beijando o namorado ou ficar fazendo gracinha com os inimigos. Não pode, hein, gente? E também não pode nem tornar-se solidário com elas. Não pode nem concordar com esse tipo de manifestação. Exercer comércio entre os companheiros de serviço.
Não pode vender Avon, Natura, Mary Kay, nada disso, hein, gente? Não pode. Nem promover ou subscrever listas de donativos dentro da repartição. Também não pode. Nada de fazer listinha de sacolinha de Natal, hein? Empregar, por fim, último inciso, empregar material do serviço público em serviço particular, tá certo? Não pode usar o material da repartição para serviço particular. Este é o primeiro rol de proibições. Muito bem, pessoal, o segundo rol de proibições está lá no artigo 243. Em relação a esse artigo, eu vou fazer com vocês uma leitura sistemática, tá certo? O que significa uma leitura sistemática? Uma leitura um pouco mais organizada. Não vou fazer inciso por inciso como eu acabei de fazer no 242. Aqui eu vou organizar para vocês que ele exige um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de explicação. Vamos lá aqui comigo na tela. É proibido ainda ao funcionário exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o governo em matéria que se relacione com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. Pessoal, fiquem tranquilos que eu vou explicar direitinho para vocês depois, tá bom? Agora, aqui, esse é o inciso 4. Agora o 2. Participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou industriais ou de sociedades que mantenham relações comerciais ou administrativas com o governo, sejam por ele subvencionadas, ou seja, essas empresas são sustentadas pelo governo, ou estejam diretamente relacionadas com a finalidade da repartição ou serviço em que esteja lotado. E, por fim, comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições mencionadas no item 2 desse artigo, que é esse aqui, pessoal. Ter relações com o governo, ser por ele subvencionada ou estar diretamente relacionada com a finalidade, tá certo? Então, antes da gente continuar, antes da gente ler o parágrafo único, voltem aqui comigo. Pessoal, regra geral, o funcionário, ele não poderá trabalhar, ele não pode ser nem gerente, nem administrador, nem ter parte em sociedade que mantenha relação com o Estado, seja sustentada pelo Estado, ou seja, receba verbas públicas e também tenha a mesma finalidade de onde este funcionário trabalhe. Bom, receber verbas do governo, receber dinheiro público e ter relações com o Estado, com o governo, é tranquilo de entender. Mas o que significa ter a mesma finalidade, pessoal? Imaginem vocês o seguinte, que o funcionário público trabalha numa repartição que diga respeito à pesquisa tecnológica. Este funcionário, ele não poderá ser gerente, ser administrador ou ter parte em sociedade que também diga respeito à pesquisa tecnológica, tá bom? Então, regra geral, ele não pode, mesmo nas horas, mesmo fora das horas de trabalho, ele não poderá ser gerente, administrador, nem ter parte em empresas e sociedades que mantenham relações com o Estado, que sejam subvencionadas pelo governo e que tenham as mesmas finalidades da onde esse funcionário trabalha. Porém, nós temos uma exceção. Como toda regra geral, nós temos uma exceção que está lá no parágrafo único que a gente vai ler agora. Olha só. Não está compreendida na proibição dos itens 2 e 6, que são esses aqui. 2 e 6 deste artigo, a participação do funcionário em sociedades que o Estado seja acionista, bem assim na direção ou gerência de cooperativas e associações de classe ou como seu sócio. Pessoal, prestem atenção. Se for cooperativa, se for associação de classe ou se o Estado for acionista daquela sociedade, aí sim, este funcionário poderá ser gerente ou administrador. Então, regra geral, não pode, salvo se o Estado for acionista daquela sociedade ou se for uma cooperativa ou uma associação de classe,
Tá bom, pessoal? Lembrem-se disso, por favor, anotem aí direitinho, ok? Muito bem. E seguindo aqui na leitura desse artigo, nós temos mais um comentário a fazer. É proibido ainda ao funcionário incitar greves ou a ela aderir. Vamos parar aqui, ó. Incitar greves ou a ela aderir. E, inciso 12, fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte. Pessoal, pelo amor de Deus, esses dois incisos aqui, o inciso 7, primeira parte, incitar greves ou ela aderir, e o inciso 12 por completo, fundar sindicato de funcionários ou dele fazer parte, não tem aplicação. Não tem aplicação, tá bom? Por quê, pessoal? O direito de greve e o direito de se filiar a um sindicato está previsto na Constituição Federal. É direito dos servidores públicos poder fazer uma greve e poder se filiar a um sindicato. Então, esses dois incisos aqui do artigo 243 não têm mais aplicação, são inconstitucionais, tá bom? Voltem aqui comigo na tela. A única parte que se aplica ainda é a segunda parte do inciso 7. Olhem só. Ou praticar atos de sabotagem contra o serviço público. Isso tudo bem. Realmente ele não pode praticar atos de sabotagem. Porém, ele pode sim aderir à greve, ele pode sim participar de sindicato. Tá bom, pessoal? Então, continuando ainda, fiquem comigo aqui na tela. Esse é o resto do artigo 243, que nós temos, então, fazer contratos de natureza comercial e industrial, e nós temos diversos outros, pelo amor de Deus, leiam em casa, hein? Diversos outros incisos. Temos aqui praticar a usura. Usura significa agiotagem, pessoal, ser agiota, tá bom? Aqui também esse inciso bastante importante, o inciso 9. É vedado, proibido, constituir-se procurador de partes ou servir de intermédio perante qualquer repartição pública. Opa, parou aí. É vedado constituir-se procurador ou servir de intermediário. Exceção, exceto, salvo, menos quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Parente até segundo grau, ou irmão, ou neto, ou avô, tá bom? Ou irmão, ou neto, ou avô. Se o interesse for de cônjuge, se for de mão, se for de filho ou neto, se for de pai ou avô, aí sim ele poderá constituir-se procurador ou servir de intermediário. E o resto é bem tranquilo, receber estipêndios é receber dinheiro, tá certo? E aí, valer da qualidade de funcionário para desempenhar atividade estranha às funções ou para lograr qualquer proveito. Muito bem, o último rol de proibições que nós vamos ver hoje está acabando, eu prometo. O último rol está lá no artigo 244, que nós também vamos ler aqui na tela. Vamos lá comigo, pessoal. É vedado ao funcionário, trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau. Então, eu falei para vocês, até segundo grau, até irmão, até neto e até avô. Salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, tá certo? Função de confiança e livre escolha, aí sim, sem problemas, o funcionário poderá trabalhar sob as ordens imediatas de parentes até segundo grau. E por hoje eu finalizo a nossa aula. Leiam, por favor, os artigos, pessoal, leiam, é de extrema importância. Eu vou pedir isso para vocês todas as nossas aulas, tá bom? E se vocês gostaram, por favor, compartilhem. Eu espero vocês na aula que vem.